A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, é um prazer tê-los comigo. Hoje iremos comentar a segunda lição, a nossa segunda lição, né, que traz o título As Promessas de Deus para Israel. Para quem não me conhece, sou Mário Gomes, sou presbítero, sirvo a Igreja do Senhor na Assembleia de Deus em Batalha, no Piauí. Sejam todos bem-vindos, iremos comentar tópico a tópico dessa lição, de uma forma simples, de uma forma eficaz, para o nosso bom entendimento e que possamos tirar muitos proveitos dessa lição. Amém? A nossa lição está baseada em Gênesis capítulo 12, que vai do verso 1 ao 3, como também em Romanos capítulo 9, do verso 1 ao 5. Essa é a leitura bíblica em classe, nós não iremos ler. A introdução diz assim: as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Isso se encontra em Gênesis no capítulo 12, do verso 1 ao 3. Pois bem, aqui nós temos uma grande promessa, que ela em parte já se cumpriu, ainda irá se cumprir e tem se cumprido na nossa vida, onde Deus chama Abraão e diz a ele que nele serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma grande promessa, que se cumpre em nossas vidas através do advento, ou da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e será completa no milênio. Glória a Deus por isso. Pois bem, vamos avançar aqui para o nosso primeiro tópico, que diz: Israel, a promessa da criação de uma grande nação. O primeiro subtópico se encontra no verso 2 do capítulo 12. E far-te-ei uma grande nação. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as outras, a nação de Israel. Todas as promessas têm um objetivo. Toda promessa de Deus tem objetivo e tem propósito. Não é como as promessas feitas através das profetadas de hoje. Toda promessa de Deus, ela tem propósito e ela tem objetivo. Deus não faz promessa para encher o ego do homem. Deus não faz promessa aleatória porque você é o queridinho do Senhor, porque ele te achou bonitinho. Não, esqueça isso. Eu vou na igreja todo dia, eu faço... Não, Deus só faz promessa com propósito, com objetivo, como foi para Abraão. Deus não faz promessas aleatórias para ninguém, não. Deus não massageia ego de homem, não. Como tem pregado hoje nas igrejas, tem sido pregado, tem sido um escândalo, uma bizarrice de promessas, de profecias. Ah, assim diz o Senhor. Não. Deus trabalha com propósito. Deus trabalha com objetivo. Deus não é aleatório. Deus não faz isso para agradar ninguém, simplesmente por agradar. Ele exalta? Exalta. Exalta a pessoa? Sim, mas com propósito. Abraão aqui nessas promessas, você percebe que ele é exaltado, foi exaltado por Deus, mas tem um propósito, tem um objetivo. E Abraão reconhece o seu Deus, não é como os profetas de hoje. Amém? Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Vem se cumprindo o propósito de Deus nas promessas feitas lá em Gênesis 12 a Abraão. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e a sua esposa Sara era estéril. Imagine só, que coisa. Deus faz uma promessa, far-te-ei uma grande nação. Só que Abraão já tinha uma idade bem avançada, e Sara também, e ainda por cima era estéril. E eu quero destacar isso aqui, e é por isso que ele é considerado o nosso pai na fé. Por isso que Abraão é considerado o pai na fé, porque ele recebe uma promessa e acredita nela. Com 75 anos é uma mulher estéril. Isso é muita fé. Tá entendendo? Então, olha, considerado pai na fé. Por quê? 75 anos, esposa estéril, e vai ser o pai de uma grande nação. Só que ele tinha 75 anos. A mulher dele era estéril. Então, ele seria pai de uma grande nação. Agora, lembra de Romanos capítulo 10, verso 17? A fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Aqui Abraão está ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando ela vem ao meu coração, sendo de Deus, ela gera fé em mim. É o que a Bíblia diz, é o que Paulo diz aos Romanos.
A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pois é, Abraão viveu esse versículo. Ele viveu esse versículo, ouviu a palavra de Deus, gerou fé nele, né? Como também, 2 Coríntios 5, o versículo 7, nós podemos observar, porque vivemos por fé e não por vista. Abraão ouve a palavra do Senhor, ouve a voz do Senhor, gera fé, ele passa a viver pela fé, ele não vive por vista. Isso é um grande exemplo para nós, é um grande ensinamento para nós, ter fé e não viver por vista, né? Viver pela fé, conforme Paulo escrevendo aos Coríntios. Glória a Deus. Abraão, ele não sabia como isso iria acontecer. Abraão não tinha noção de como isso iria acontecer. Mas a palavra de Deus gerou fé no seu coração e ele acreditou nas promessas de Deus. Como acreditou Abraão, sai daí da tua terra, da tua parentela. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas ele tinha 75 anos e uma mulher estéril. Como isso vai acontecer? Não sei. Eu não sei. Deus é quem sabe. Ele vai resolver. Ele sabe como fazer, né? Você tem algo difícil? Se eu tenho algo difícil, eu preciso ouvir a voz do Senhor. Gerar fé, né, no meu coração. Ter fé dentro de mim, no meu interior. E acreditar que isso vai acontecer. Como Hebreus capítulo 11, verso 1. O que diz? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você tem uma promessa? Espera. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Tem uma promessa? Espera. Espera em Deus, né? E é a prova das coisas que não se vê. Você não está vendo ainda, mas você tem uma promessa. E você tem fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se espera sem ver. Oh, maravilha. Glória a Deus. Eu acho que a gente pode avançar. Vamos para frente? Mas eu vou terminar a nossa leitura ainda desse primeiro ponto. Olha, anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Anos depois, ele acaba renovando essa aliança. Renova com Abraão, renova com seu filho, e assim sucessivamente. Deus renova a aliança para que não venha a esquecer, porque talvez está demorando. Você até esquece, né? Às vezes você tem promessa, orou, pediu, tem promessa, e as coisas acontecem, você nem lembra. É uma promessa, é Deus cumprindo. Né? Deus cumprindo aquilo que Ele prometeu e você nem se lembra mais de alguma coisa que Ele lhe prometeu, porque a palavra dele não cai por terra. Amém? Vamos para frente? Glória a Deus. Se você assistiu até aqui, nos ajude. Deixe aí, né, um joinha, compartilhe, nos ajude a crescer neste canal, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, como vai abençoar também a minha. Vamos para o nosso subtópico 2, que diz: e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Ah, que maravilha. Vamos para a leitura? Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Olha só, Deus, ele desejou e promoveu, né? Ele promoveu o nome de Abraão, só que numa dimensão assim que nem o próprio Abraão imaginaria que ia ser, que é o que Deus fez com ele. Nós também podemos alcançar da parte de Deus coisas grandes, extraordinárias, conforme Jeremias capítulo 33, anota a referência, verso 3, né? O que que o Senhor diz? Jeremias, clama a mim, é o que Deus diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes, né? Então Deus, ele quer exaltar, ele quer sim engrandecer, mas com propósito. Não para simplesmente alimentar ego de alguém, não, com propósito. Mas aí ele diz, clama a mim. Quando eu clamo ao Senhor é porque eu estou depositando a minha fé no Senhor, né? E aí, quando isso é com sinceridade, ele diz, clama a mim, eu vou te responder, eu vou te mostrar coisas grandes que você não conhece. Louvado seja Deus. Olha só, entretanto, a promessa não era meramente materialista. Veja que coisa maravilhosa. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. Gênesis 2, 12 e 2. Né? E tu serás uma bênção. Imagine. E tu serás uma bênção. Bênção espirituais, né? Não somente materiais, mas espirituais. E isso me torna uma bênção.
né? Eu sou uma bênção, você deve ser uma bênção, porque o Senhor nos abençoa, mostra coisas grandes, né, que nós nem sabemos, Ele tem para nós, para que nós possamos ser bênção na vida das pessoas. Esse é o propósito de nós sermos bênção na vida do próximo, na vida do irmão, levando a mensagem do Senhor. Os dons espirituais e os dons ministeriais é para o próximo. Perceba, dom de cura é para curar o próximo, né? Os dons ministeriais é para abençoar a igreja. Então ele diz aqui, olha, e tu serás uma bênção. A ótica humana é sempre voltada para as coisas materiais. Essa é a ótica humana, sempre voltada para as coisas que nos norteiam, para as coisas palpáveis, coisas falíveis, né? O que parece é que a igreja está se preparando para ficar nesta terra. É o que parece. Parece que não esperamos mais Jesus voltar. Por quê? Porque façam um apanhado das igrejas, das mensagens, dos louvores. É tudo voltado para o físico, para o financeiro, para o materialismo, para o ego, para os status. Parece que nós não estamos aguardando Jesus mais. Pregamos uma Bíblia que prega a vinda de Cristo, mas as nossas mensagens não pregam a vinda de Cristo mais. Não prega as bênçãos espirituais mais. É só bênção financeira, bênção física, bênçãos materiais. Misericórdia, que coisa horrível isso. E aí, com isso, com essa minha fala, eu tenho um versículo, 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 19. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nós não podemos esperar do Senhor só nessa vida. Quando ele diz que em João 10:10, que ele veio para trazer vida e vida com abundância, não é só aqui, vai além daqui. É bênçãos espirituais, vai para toda a eternidade. Meu Deus, nós precisamos entender, compreender isso e voltar atrás em pregar a mensagem de Cristo, do arrebatamento, da vinda do Senhor. Nós estamos deixando isso de lado e pregando só bênção física, material e financeira. Carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Eu preciso carregar um testemunho espiritual e ser uma bênção para o próximo. Amém? Vamos prosseguir? Olha, mas aqui nós falamos de testemunho, né? Falamos de testemunho, carregar um testemunho espiritual. Mas que testemunho é esse? E como ser uma bênção? Como que eu posso ser uma bênção? Se todo cristão procurar viver o fruto do Espírito de Gálatas, capítulo 5 e verso 22, tanto dará bom testemunho como será uma bênção na vida do próximo. Se nós praticarmos Gálatas 5:22, se eu como cristão praticar o fruto do Espírito, por mais que seja difícil, mas que eu tentar praticar o fruto do Espírito, a começar pelo amor, eu sei que para muitas pessoas praticar o amor é difícil. Para muitas pessoas ser longânimo é difícil por causa da natureza. Para muitas pessoas ser temperante é difícil. Ser benigno é difícil, porque vai de encontro à natureza humana, adâmica. Mas nós precisamos buscar no Senhor, para que nós possamos conseguir, e viver o fruto do Espírito e ser uma bênção. É assim que eu vou dar testemunho espiritual, é assim que eu vou ser uma bênção para o meu próximo. É vivendo o fruto do Espírito, porque aí sim é uma evidência de salvação, de crente salvo, de pessoa salva, aquele que pratica o fruto do Espírito. Amém? Vamos para frente? Olha, nenhuma nação teria dúvida de que Deus era que faria isso com Abraão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra. Olha isso aqui. Abraão era filho de uma família idólatra. Então, como servo de Deus, temos que fazer a diferença, no convívio onde nós estamos, na nossa família, principalmente no meio da nossa família, no meio da sociedade, onde nós estivermos, como disse o apóstolo Pedro, 1 de Pedro 3, 1 e 2. Ele ensina que a mulher sábia, serva de Deus, ganha o marido calada, só com testemunho. Assim nós também precisamos, no meio da nossa família, como Abraão, que nasceu no meio de uma família idólatra. Nós também temos que dar bom testemunho e ganhar os nossos queridos, entes queridos, não é isso?
Louvado seja Deus. Vamos avançar para o terceiro subtópico, que traz o título e está contido no verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla, de bênção e de maldição na vida de Abraão. Seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que o auxiliassem, Abraão, e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que poderia ser sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números. Bendito os que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. Número capítulo 24 e o verso 9. Olha, esse tipo de promessa hoje em dia tem sido mal interpretada, né? Essa promessa de Abraão, por exemplo, ela pode ser mal interpretada e hoje tem sido. Estão usando esse tipo de promessa para elevar o ego e engrandecer o homem. É o que está acontecendo, né? Mas, olha o que Deus diz em Jeremias, capítulo 9, o verso 23 e o 24. Olha o que ele diz. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloria, glorie-se nisto: em mim conhecer e saber o que eu sou, o Senhor. Em saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, eu querer achar que eu sou o queridinho do Senhor e que Ele me exalta, e se você falar de mim, Deus vai te castigar, e não toque no ungido do Senhor. Gente, para com isso. Vamos parar com esse negócio, com essa besteira, né? Crente é tocado, crente é humilhado, crente adoece, crente passa dificuldade. Não tem isso não. Não tem isso não. Ó, o que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então ele diz: não se glorie na sua sabedoria, na sua riqueza. Não ache que você é maior, melhor do que os outros. Não se glorie nisso não. E nem pegue bênçãos como essa e interprete ela mal em achar que você é intocável porque Deus te engrandeceu, porque Deus te elevou. O mesmo Deus que eleva é o mesmo Deus que abate. Então não se engrandeça. Nós precisamos continuar humilde aos pés do Senhor e continuar crendo na promessa de um dia ir morar com Ele na glória, aguardar o arrebatamento da igreja. Amém? Tópico 4. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. Porque a primeira está registrada lá em Gênesis, né, no capítulo 3 e o verso 15. A primeira promessa é a de que do ventre da mulher sairia aquele que ia pisar na cabeça da serpente e que ela feriria-lhe o calcanhar. Essa é a primeira profecia ou a primeira promessa feita a nós como humanidade, né? Que o Senhor Jesus iria vir e que ele já pisou na cabeça da serpente, né? Lá na cruz do Calvário, ela fere o calcanhar dele, mas quando ele ressuscita, ele pisa na cabeça da serpente, né? Nos trazendo vitória, vida. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a segunda promessa é essa de Gênesis 12 e 13, que em Abraão seria bendita. Essa é a segunda promessa. Em Abraão seria bendita todas as famílias, porque em Abraão, da família dele, da descendência dele, viria o nosso Salvador. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo em Gálatas, aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui, essa promessa, ela é cumprida, né? Essa promessa é cumprida. Veja que é uma promessa com propósito. Promessa com propósito. Ele veio para resgatar, para salvar, para dar vida com abundância, né? Basta crer, basta recebê-lo.
Amém? Então a mensagem central do Novo Testamento é que a promessa de Deus no Antigo Testamento fora cumprida, né, com a vinda de Jesus Cristo a esta terra para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Em Lucas 4:16 a 21, Jesus ele pronuncia o cumprimento das promessas de Isaías. Então lá em Lucas 4, do 16 a 21, ele na sinagoga ele pega um livro e começa a ler. Isaías 61, do verso 1 ao 3, Jesus começa a ler, lá na sinagoga. E aí, ó, veja que coisa maravilhosa, eu vou ler Isaías, né? 61, do 1 ao 3. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Verso 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Verso 3. A ordenar acerca dos tristes de ancião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E aí, meu querido irmão, lá no Lucas capítulo 4, no verso 21, o Senhor Jesus, ele se senta lá na sinagoga e o povo tudo observando ele. Aí ele diz, hoje se cumpriu as escrituras que acabaram de ouvir. Maravilha, glória a Deus. Hoje se cumpriu essa profecia de Isaías, cerca de 700 anos atrás. Hoje ela se cumpriu na vida de vocês. Glória a Deus. Vamos avançar. Segundo tópico, que traz como título Outras promessas a Israel. Primeiro subtópico, a promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhes um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade. Sua esposa também, além dela, ser estéril. Então, aqui nós já argumentamos no primeiro tópico, né, sobre fé. Eu frisei sobre fé, né, a fé de Abraão, e dei várias referências, você pode conferir. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhes que não. Eita, meu Jesus. Olha, a promessa está demorando a Abraão, né? E Abraão quer dar um jeitinho, quer dar uma ajudinha para Deus, né? Lá em Gênesis 15, do verso 1 e 3, Abraão quer dar um jeitinho a Deus. Ele diz que seu servo Eliezer seria o seu herdeiro. Aí Deus não precisa de ajuda. Sempre o ser humano quer dar uma ajudinha para Deus. Tá demorando, tá isso, aí ele começa a querer ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir, não é assim que a palavra dele diz? Então, Deus não precisa de ajuda. Toda vez que tentamos ajudar Deus, nos damos mal. Quer um exemplo? A própria Sara, a esposa dele, né, que foi ajudar. Olha o que deu, olha a confusão que é até hoje, por causa de Ismael. Isaac e Ismael, briga até hoje, lá no Oriente Médio, por causa de alguém que tentou ajudar Deus, né? E aí depois nós temos também a Rebeca, que também ela tenta ajudar Deus. Ela não soube esperar o cumprimento da promessa. A promessa diz que o maior serviria o menor, mas ela achou que tinha como ajudar Deus. E aí faz aquela trama toda para enganar Isaac, né? E Jacó quase perde a vida para Esaú, né? Mas Deus, como tinha planos, propósitos na vida dele, isso não aconteceu. Olha, Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaac. Então não era Esaú, seria Isaac. Deus ele sempre cumpre suas promessas. 1 Tessalonicenses 5,24 diz, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele fez a promessa? Espera. Está demorando? Tá. Espera no Senhor. Né? Espera no Senhor. E o mais ele fará. Está lá em Salmos, não é isso? Então veja só. 1 Tessalonicenses 5,24. Fiel é o que chama. Né? E o qual também o fará. Se ele chamou ou prometeu, espera no Senhor. Se ele chamou e prometeu, espera. Confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, o verso 5.
Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém? No 2 Samuel 22:31, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim, ó: Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Então, olha que coisa maravilhosa. A palavra ela vai confirmando, né? Confirma no Antigo, confirma no Novo Testamento. Eu li aqui que ele é fiel, que ele o fará, 1 Tessalonicenses. Eu li aqui Salmo 37 no Antigo, né? Que confia nele e o mais ele fará. 2 Samuel 22:31. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Está lá. 2 Samuel 22:31. Anota a referência, medita nela, né? Se use para dar a sua aula. É uma maravilha isso aqui. Vamos avançar aqui então para o subtópico 2, promessa de um filho a Isaac. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quentura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela, olha só. A promessa, quando ele recebe, ele está com 75 anos. Agora ele casa com Quentura, ele tem mais de 100 anos, tanto que ele foi beneficiado por Deus. Né? Coisa maravilhosa. Glória a Deus. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaac, por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi a Mesopotâmia, e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor, e a levou a Isaac, que se casou com ela no tempo próprio. Ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E aqui, eu quero destacar aqui, andar na direção de Deus, como Eliezer. Eu quero destacar este ponto bem aqui. Andar na direção de Deus, assim como fez Eliezer. Como servo de Deus, devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Né? Devemos ser guiados. Eliezer foi guiado, foi na direção de Deus. Ele foi guiado, fez prova com o Senhor, né, ali o iluminou. Em Romanos 8,14 diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então quer dizer que quem não é guiado não é filho. Então se eu já recebi Cristo em minha vida, né, se eu já fiz uma confissão, é lógico que o Espírito ele deve vir, porque eu fiz a confissão e recebi Cristo, então ele vem habitar em mim. Então isso implica dizer que eu sou guiado. Sou guiado. Então, por que tantos mau testemunhos? Por que tantas coisas desordenadas dentro do povo, no meio do povo de Deus? Se somos guiados. Aqui diz, aqueles que é guiado pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Então o Espírito de Deus habita em você. Então você é guiado por ele. Olha, Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Se eu ando no Espírito, sou guiado pelo Espírito, eu não vou satisfazer a concupiscência da carne. Ela vai ser sufocada o tempo todo. Por quê? Porque o Espírito habita em mim. Porque eu sou guiado pelo Espírito. Aí você olha para alguma coisa, mas isso é tão bom. Mas o Espírito está te guiando. Está cuidando de você. Está dizendo, não, isso aí não é para você. Aí o que você faz? Logo você rejeita. Você não resiste ao Espírito, mas sufoca o prazer, né? Para agradar a Deus. Para agradar a Deus. Amém? Quem anda na direção de Deus, agrada a Deus. E tudo se encaminha conforme seus planos para nós. Viu? Tudo se encaminha conforme os planos de Deus para nós. Vamos avançar? Terceiro subtópico, a promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão que ele lhes daria aquela terra. Olha, quantas vezes ouvimos pregadores dizendo que quem tem promessa de Deus não morre? Quantas vezes? Né? Aqui nós temos uma promessa feita a Abraão. Viu? Nós aprendemos na lição anterior que tem promessas condicional e incondicional. Isso nós aprendemos. Então, aqui é uma promessa que não estava condicionada a Abraão estar vivo. Podia morrer. Porque a promessa é para descendência. Não é isso? Então tem esse negócio, quem tem promessa de Deus não morre. Não é bem assim. Né? Se Deus te faz uma promessa, vou salvar a tua família. Ok. Para ele salvar a tua família, você precisa estar vivo? Não. Agora, se ele disser, eu vou salvar a tua família e você vai ver, né? Ainda em vida, aí você tem que estar vivo. Mas tem promessa que não precisa estar vivo.
Tem promessa que é feita a mim que vai se cumprir, porque não está condicionada à minha vida. Amém? Josué 21:45 diz: de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriu. Todas se cumpriu. Ele prometeu a Abraão, renovou a promessa em Isaac e agora cumpre em Jacó, em Israel. Amém? Isaac foi considerado o herdeiro da promessa e por isso, antes de morrer, concederia bênção para os seus filhos. Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois o trocou por um prato de comida, e está lá em Gênesis 27. Então, Esaú, ele profana o seu direito de primogenitura. Ele profana a sua bênção, né? Ele profana a sua herdade, né? Ele profana isso, ele desvaloriza, ele não valorizou aquilo que era para ele. Então, tem muita gente como Esaú, profanando a sua bênção, profanando a sua promessa de salvação, trocando por pratos, né, momentâneos. Anota essa referência, Hebreus 12, 16, 17 diz: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, viu? Que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Ele vendeu, ele desvalorizou, simplesmente desvalorizou. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, olha, tentou voltar atrás, ele tentou herdar a bênção, mas ele foi rejeitado, está aí no texto. Ele foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento. Ele não se arrependeu. Misericórdia. Aí, continua a leitura. Ainda que buscou diligentemente com lágrimas. Olha, ele buscou com lágrima, mas não foi achado nele arrependimento, né? Só apenas um remorso. E vamos aqui prosseguir para o próximo. O subtópico 4, promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humildade. Por isso, o Senhor Jesus é chamado o filho de Davi, o Emanuel. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Louvado seja Deus. Então aqui há a promessa do reino do Messias. Ele viria, isso aconteceu, se cumpriu, como nós já observamos por várias vezes, onde a palavra do Senhor não cai por terra. Tópico 3, para nós já chegando ao final. O primeiro ponto diz a queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Mas a Igreja de Cristo, ela cumpre esse papel. A Igreja de Cristo vem cumprindo esse papel, que aqui diz que foi a queda. Israel não conseguiu, mas a Igreja hoje ela vem cumprindo. E para isso eu tenho uma referência. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Anota aí, que diz: mas vós sois uma geração eleita, um sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para o quê? Para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas aliança, misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Então nós como igreja, somos uma nação santa, um sacerdócio real. Louvado seja Deus, e vamos prosseguir já para o final. Um pouco mais embaixo diz assim: como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas até hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como o seu Messias verdadeiro. E aí nós temos Romanos 9, o verso 30, 31 e 32, que o apóstolo Paulo ele diz: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Eles buscavam justiça, mas pelas obras da lei. Nós buscamos pela fé, né? E não pelas obras. Paulo diz, né, que nós somos salvos pela graça,
né? Pela graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie. E Cristo vem, cumpre toda a lei, e através de Cristo, pela fé, bem-aventurado os que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados por isso. Né? Não vimos, mas cremos. Ainda tem uma referência, Romanos capítulo 11, verso 11 a 15. Vai responder essa parte do verso 9. Entenda. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Ou para que permanecessem caídos, né? Em algumas traduções é diferente. De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para o incitar à emulação. Né? Verso 12. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, agora veja a exclamação de Paulo. Quanto mais a sua plenitude. Gente, se a queda dele, né, veio a riqueza para o mundo, imagine na sua plenitude. Se Israel tivesse abraçado Cristo, se ele negando Cristo, nós fomos abençoados em Cristo, e se eles tivessem abraçado Cristo, o evangelho do Senhor tinha sido propagado com mais força, com mais veemência. Né? Paulo ele faz aqui uma exclamação, quanto mais na sua plenitude. Não é isso? Vamos avançar para o nosso segundo. A tristeza de Paulo por Israel. No capítulo 9, aos Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conheceram a Cristo. Esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus. Aí, vamos ler aqui Romanos 9:2. Romanos 9:2 diz assim, ó, tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. E dá para entender Paulo, porque quem de nós não temos um desviado, um idólatra, alguém que totalmente perdido em nossa família, isso dói no nosso coração, a tristeza profunda no nosso coração, querendo que ele se volte para Cristo. O verso 3 diz assim, ó, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. É a mesma tristeza que eu sinto, que você sente, que o povo de Deus sente, porque o seu ente querido ainda está lá no mundão, afastado de Deus. Isso traz tristeza a nós. Vamos para o nosso último subtópico, para a gente encerrar. Né? Promessas de salvação a Israel. Aqui Paulo vai trazer algumas qualificações, né, ao povo de Deus. Aí eu vou ler um pouquinho mais embaixo, diz assim, essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. E eu quero apenas destacar aqui, buscar em sinceridade para a gente encerrar esta pré-aula. Glória a Deus. Buscar em sinceridade. Né? Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que buscam em sinceridade. E para esse buscar em sinceridade, eu quero trazer para você 3 referências. A primeira, Jeremias 29:13, que diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Viu? Vocês me procurarão e me acharão. Mas isso vai acontecer quando me procurar de todo o coração. É assim que vai encontrar o Senhor. E agora vamos para Salmo 145:18. Perto está o Senhor, de todos os que o invocam, e de todos os que o invocam em verdade. Veja, buscar em sinceridade. Vão me procurar e vão me achar, se me procurar de coração. De coração quer dizer sinceridade, quer dizer verdade. E o salmista vai dizer, aí vocês vão me achar, mas se me invocar em verdade. E aí nós vamos para Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, aqueles que clamam com sinceridade, que buscam de coração, esses é porque têm fé em Deus. Né? E esses, a palavra dele diz, vão ser galardoados aqueles que o buscam. Amém, meus irmãos? Que Deus lhe abençoe. Espero que você tenha gostado. E até a próxima aula, querendo nosso Senhor Deus.
Deus abençoe você e sua família. Fiquem com Deus, né? E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima.